processos, né? E aí Deus começou a me usar na outra igreja, fazer evangelismo, fazer várias coisas. E aí o meu avô falou assim, eu quero comprar um carro. Aí eu falei assim, vô, você já perguntou pro senhor se é da vontade dele, se ele tá no negócio? Ele falou assim, não. Mas então vamos orar e vamos saber, porque eu aprendi também muito cedo que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for perguntar, absolutamente tudo, até cortar a sua unha, você tem que perguntar, senhor, eu posso cortar, eu posso fazer, cortar cabelo, tudo, 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 tudo. Porque ele que é o dono da nossa vida, não somos nós que somos donos da nossa vida, é ele que é. Então, a nossa vida pertence a ele, então a gente tem que perguntar para ele. E aí, eu falei assim, então vamos orar e saber o direcionamento de Deus. Isso foi em fevereiro, e aí em março Deus começou a falar, vai comprar, mas ainda não é um momento, tá? Aí se passou abril, meados de abril, Deus falou assim, vai aonde vocês compraram outro carro, no mesmo lugar, que eu vou mostrar o carro que vocês vão comprar. Só que um dia antes da gente ir, eu sonhei carro com a marca do carro, e eu nem sabia que existia a marca Tigo, né? Não, a marca não, o nome do carro, né? Porque a marca é Caoa. E aí Deus deu o sonho, e aí eu falei, enfim, resumidamente, a gente comprou o carro, meu vô comprou o carro, vocês vão entender o porquê do carro, porque é um feito de Deus. E uma coisa muito clara que Deus falou, eu vou dar o carro para fazer a obra. E aí, em uma semana, o vô comprou o carro, até o cara falou assim, nossa, porque na época ele tava com 76. 76. Ele falou assim, se fosse mais um pouquinho, o senhor não conseguiria comprar. Mas era o propósito de Deus, então ia dar certo. E aí comprou o carro, fiz a obra, olha, fiz evangelismo, levei marmitex, enfim. Eu levava pessoas embora da igreja, dava carona, enfim, realmente fiz a obra, fui extremamente obediente à ordem de Deus. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Todo esse período de tempo procurando emprego e mandando currículo. Na minha caixa de e-mail tem mais de 500 currículos. Mais de 500 não. Nossa, muito mais. É que eu perdi as contas, mas deve ter muito mais, muito. Deve ter 1000 currículos enviados. E aí Deus falando assim, não, você não vai trabalhar, você não vai trabalhar. Eu, como não, senhor? Como não vou trabalhar? Eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Você não vai trabalhar, você não vai trabalhar. E aí arrumei alguns bicos, algumas coisas, e Deus falava não, eu ia, teimava, a desobediência gera sacrifício, acabou acontecendo um negócio com outro carro, a pessoa não pagou, mas glória a Deus, amém Jesus, que Deus fez uma grande obra. De uma forma inesperada, mas Deus já vinha falando muito tempo antes, que já estava chegando o tempo do ministério onde eu estava, em outra igreja, que graças a Deus sempre fui muito bem recebido. Os meus líderes espirituais são os ex-líderes, né? Extremamente abençoados, né? Apóstolo Amanda e Apóstolo Adriano, uma bênção, né? E os outros pastores, amigos meus, enfim, lá. E aí Deus mandou eu sair de lá para mim ficar em casa orando e jejuando e estudando. E foi assim, Senhor, mas não estou entendendo, né? Não estou entendendo. E aí eu comecei esse processo. Foi um intensivão com Deus, assim, intensivão mesmo, assim, sabe? Profundo, assim, onde
cada cochilo era uma revelação, cada cochilo Deus abriu o céu e eu falava assim, meu Deus, que é isso que está acontecendo? E estudando muito e ele exigindo de mim estudar. Televisão, você acha que eu assistia? Não. Celular pouco, sair, não saía, ficava só em casa. Até porque era um teste de Deus, né? Para saber como é que eu ia me comportar, né? Sem estar na presença dele, assim, sem ir até a igreja, né? Eu estava na presença, mas só que eu estava em casa, né? Então, assim, e na palavra de Deus diz que a gente tem que ter comunhão com os irmãos, tomar santa ceia. E eu falava assim, mas eu não estou entendendo isso tudo. Na tua palavra está escrito isso, o senhor quer que eu faça isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falava assim, não é possível, isso é coisa da minha cabeça. E aí, aí eu falei assim, Senhor, me dá um sinal, fiz prova com Deus, ele respondeu, não sei o quê. E aí chegou uma hora que ele falou assim, então tá bom, então eu vou te mostrar de uma outra forma que eu estou no negócio e fui eu que mandei. Irmãos, o inimigo começou a se levantar, começou a me atacar, eu apanhei de madrugada, eu acordava com um demônio em cima de mim. Olha, bom, quem é espiritual, quem entende, né, do mundo espiritual sabe que isso é verdade, que isso acontece, né? Agora quem não sabe, quem não tem o conhecimento, o entendimento vai achar que é loucura. Não é nada loucura. Não é nada loucura o que eu passei. E aí Deus falou assim, você tá vendo que eu permiti, porque assim, irmão, se você não está sendo afligido, se o inferno não está se levantando contra você, se você não está sendo atacado, alguma coisa de errado tem. Então você está no caminho errado. Você só está no caminho certo se o inferno está se levantando contra você. E ali foi aonde eu realmente entendi. Eu falei assim, não, então tá bom. E aí, em outubro, Deus começou a falar assim, você vai começar a pregar. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou começar a pregar? Eu tô desigrejado, sem igreja, o senhor não falou nada, então como que eu vou começar a pregar? Mas tava ali estudando, obediente, de uma forma resumida eu vou falar, mas aí depois em outros vídeos eu vou contar isso. Deus, irmãos, olha, servir a Deus e ser obediente a Ele não é fácil. Em outubro, final de outubro, Deus mandou eu dar todas as minhas roupas. Todas, absolutamente todas. Eu só fiquei com meia cueca, um par de tênis, quatro camisetas, quatro shorts, as minhas roupas de dormir, que eu gosto de dormir de samba canção e camiseta regata, que estavam inteiras, né, sem nenhum rasgo. Eu tive que dar, eu fiquei com duas rasgadas, rasgada mesmo, assim. E duas calças jeans e duas blusas. E só, só. Eu dei o meu guarda-roupa todo, tipo, foram 5 sacos daquele sacão de 100 litros. Foi bem mais, eu acho. Enfim, dei todas as minhas roupas, fiquei sem roupa nenhuma, mas confiando e crendo e acreditando que Deus iria fazer, e realmente ele fez, e realmente ele supriu, né? Não tão rápido, mas ele fez. E eu passei, e mais isso. E aí chegou em novembro, no início de novembro, ele falou assim, e muito antes, que eu esqueci de falar, lembrei agora, vários homens e mulheres de Deus falaram que Deus, uma amiga nossa, né, da mãe,
Deus usou. Quando a gente chegou com o carro, ela falou assim: olha, Deus está mandando te falar que que ele vai te dar um carro. E aí eu falei assim, ué, mas a gente acabou de comprar esse carro. Aí ela falou assim, esse carro foi seu avô que comprou. Mas o seu carro, Deus vai te dar. Aí eu falei, tá bom, tá. Em novembro do ano passado, Deus começou a falar assim, vai ver o carro que eu vou te dar. E aí eu sempre gostei de carro grande, vai ver. Fui ver, fiz tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, não, e aí falou que ia ser à vista, que ia pagar à vista. Eu falei assim, meu Deus, mas dá pato, pagar à vista, como? Jesus. E aí eu peguei e falei assim, a vendedora falou, aí eu falei assim, eu vou pagar à vista de pagamento. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou pagar à vista, eu não tenho bem a certeza. Irmão, aí já começou tudo errado, né? Que eu falei assim, acho que eu tenho certeza, acho que eu vou pagar à vista. Não. Aí já começou errado, né? Enfim, resumidamente, foi novembro, dezembro, janeiro, enfim, não deu, não deu certo. E aí, em novembro, também, dia 20 de novembro, que eu não esqueço, porque é o feriado e dia da consciência negra, né? Então não tem como esquecer. Eu ajoelhado, falando assim, Deus, né, por favor, abre a porta de emprego para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, hoje eu estou assinando a sua carteira com folha de ouro e caneta de ouro timbrada. Aí eu falei, glória a Deus. Eu falei assim, nossa, agora eu vou arrumar emprego. Graças a Deus, Deus, olha, eu vou sair dessa escassez, eu vou arrumar emprego, aí vou conseguir comprar o carro. Enfim, passou-se alguns dias, algumas semanas, e eu, Jesus, e aí? Emprego, caneta de ouro, folha timbrada, cadê o emprego? E nada, ele quieto. Passou-se dezembro, aí eu falei assim, e aí, Jesus? E aí em dezembro também ele, graças a Deus, supriu as minhas necessidades, deu um pouco de roupa, né? Passei final de ano ok, bem tranquilo. E aí, Jesus, emprego? E nada. Passou-se janeiro, e aí o dia eu nem tava pensando nisso e tem uma coisa que, assim, cada um, Deus tem um chamado, cada um, Deus fala de uma forma, ele se revela de uma forma, ele vai se revelar. E muitas das vezes, há uns 2 anos e meio atrás, o Espírito Santo começou a me chamar, filho do homem, eu vou fazer isso. Filho do homem, desce a olaria que eu quero falar com você. Filho do homem, isso. E aí, na época, eu não sabia, né, o que significava, né, o filho do homem, não sei o quê. E aí, quando eu fui saber, fui investigar o que significava filho do homem, e foram grandes personagens bíblicos, e o último, né, foi quem foi chamado filho do homem foi Jesus, né? Então, nossa, Jesus, né? Então, assim, quem sou eu? Eu não sou nada na fila do pão, não sou ninguém, né? Nossa, eu não sou nem digno, né, de, de me ajoelhar aos pés de Jesus. E aí, ele me chamando assim, eu falava assim, nossa. Aí eu vim entender, né? Porque assim, Deus ele sempre me cobrou de ficar estudando. Ó,
pra ser sincero e ser bem franco, eu nunca gostei de ficar lendo. Assim, eu estudava o que eu tinha que estudar, mas ler livros, esse negócio, eu nunca fui fã de ler. Nunca, 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 nunca. E ler a Bíblia é um grande desafio. Né? É um grande desafio porque o inimigo luta contra. E um grande desafio porque eu não gosto de ler. Então, tem esse detalhe. Então, assim, sempre Deus exigia de mim que eu estudasse muito. E aí eu não, né? Hoje sim, hoje eu estudei bastante, já li a Bíblia toda, graças a Deus. Obviamente que uma vez ler a Bíblia toda não é nada, né? Que você não lembra de nada, você tem que ler muito, muito, muito várias vezes, várias histórias, mas a gente a gente sabe que, que não é fácil, porque a luta é muito grande, mas Deus dá graça e misericórdia. Ele falou, desce a olaria que eu quero falar com você. Eu falei assim, alguma coisa importante, alguma coisa séria, ele quer falar comigo. E aí eu vou contar no próximo vídeo.